Pode aplaudir Jesus pela vida dele, pastor? Fica à vontade, está em casa, quebra tudo aí. Boa noite, JVC. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nos seja multiplicada essa noite, amém? O pastor pediu para eu anunciar aqui o meu nome, né? Elvis Breves. Então, o Breves é da família mesmo, tá? Não é imitação do Presley. Então, o sobrenome é da família. E o Elvis, que minha mãe era fã do Elvis, né? Então, eu sofro bullying já há 200 anos nesse negócio. Elvis não morreu, Elvis não morreu. Até minha professora, né, todo mundo chegava, a professora chegava para fazer a chamada, João, Roberto, Carla, Patrícia, Elvis não morreu? Aí o pessoal pergunta para mim, por quê? Porque os seus pais eram fã do Elvis? Eu digo, não, era fã do Luiz Gonzaga, né? Então eu aproveito também para... Abra sua Bíblia aí comigo para a gente ganhar tempo, Lucas, capítulo 7, verso 38. Lucas, capítulo 7, verso 38. Irmão, está aqui comigo a minha esposa, Camille, essa menina linda, bonita aí, 10 anos mais nova do que eu. Aleluia. Daqui mais alguns anos ela vai se arrepender de ter feito isso. Quero agradecer também a minha amiga Viviane, tem sido uma das maiores incentivadoras do meu ministério, agradeço a Viviane. Agradecer ao pastor Samuel do Amor por essa oportunidade, muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Cadê o Wallace? Aonde está o Wallace aqui? Vê se eu consigo encontrar o Wallace aqui no meio da multidão. Amém, Wallace, parceiro, amigo, estamos juntos. Você achou aí? Lucas capítulo 7, verso 38, diz assim: E se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Eu queria que você falasse para pelo menos 5.000 pessoas, tá bom, Samuel? Doideira, né? Para mim eu não quero isso não, pastorear jovem é difícil. Mas diga aí para pelo menos 5.000 pessoas aí, para quem está atrás do lado, fala para ele assim, desapega meu filho, diga para ele, diga OLX, desapega, diga para ele, faça um bom negócio, desapega essa noite, diga para ele, anuncia no site de Jesus e desapega de uma vez por todas. Vocês sabiam que Jesus tem um site? Antes de existir internet, Jesus já tinha colocado um site no ar. Esse site serve para você anunciar o seu pecado e ele vai lá e compra. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 7, 23, diz que nós fomos comprados por um bom preço, nós fomos comprados pelo sangue. Então o seu pecado já está comprado, a gente só precisa desapegar dele. Quem aqui já leu 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz que Jesus, ele é o nosso advogado. Só que quando a gente fala que Jesus é o nosso advogado, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que aquele que comete um delito, aquele que comete um crime, ele tem que confiar no seu advogado. Ele tem que contar para o advogado aquilo que ele fez, tem que contar a verdade. Não adianta ele esconder. Ele pode esconder para a mãe e dizer, mãe, não fui eu não. Pode chegar para o pai e falar, pai, não fui eu, tinha um outro cara lá e fez, estão dizendo que fui eu. Mas para o advogado ele tem que contar. Para o advogado ele tem que abrir o coração e dizer para ele o que houve, o que ele fez. Porque ele é o nosso advogado. E a gente precisa entender, Jesus me deu uma frase um dia desses atrás, dizendo o seguinte, você pode curtir o que você quiser, sabendo que você vai ter que compartilhar com o Espírito Santo. Então você pode fazer o que quiser, mas vai ter que compartilhar com ele, vai ter que falar para ele. E por que a gente precisa falar para o nosso advogado? A gente precisa falar para ele, é tão simples. Porque a Bíblia diz que a gente alcança a misericórdia quando a gente se arrepende. Não. O nosso problema não acaba quando a gente se arrepende. O nosso problema acaba quando a gente se arrepende, quando a gente confessa e desapega. O seu problema só é resolvido quando você se arrepende, confessa e desapega. Porque tem gente que não larga o pecado, sabe por quê? Porque só confessa. Tem gente que não consegue desapegar do pecado porque ele só chega para Jesus e conta, mas ele não desapega. Você só alcança a misericórdia, você alcança o perdão quando você se arrepende. Mas você não alcança a misericórdia quando você se arrepende. Você alcança a misericórdia quando você desapega. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo a palavra? Só que a gente, quando o cara comete um crime e ele é preso, ele perde um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. E o que o advogado dele precisa fazer? O advogado dele precisa fazer uma petição, uma inicial, que é um habeas corpus, é um remédio constitucional, para ele chegar até diante do juiz e dizer, olha, eu preciso soltar esse cara aqui,
E está aqui o porquê que o senhor tem que soltar ele. Aí o juiz libera um alvará de soltura, o advogado vai lá e solta o cara. Você precisa entender o seguinte: quando você abre o teu coração para o teu advogado, que é Jesus, quando você conta para o seu advogado aquilo que você fez, sabe o que ele faz? Existe um remédio constitucional do céu para te livrar do pecado, para te tirar das garras do pecado, para te tirar das correntes do pecado. Esse remédio constitucional se chama o sangue do Cordeiro. Você precisa dizer para o seu advogado, porque ele entra com o remédio constitucional e te livra do pecado. Só que a gente precisa desapegar. Esses dias eu estava com minha esposa assistindo um programa chamado Acumuladores. É um programa nos Estados Unidos, que o cara, ele começa a juntar lixo dentro de casa. É tanto lixo, que começa a feder para o seu vizinho. O vizinho começa a sentir um fedor podre. Aí ele percebe que é o vizinho que está com os lixos dentro de casa. Aí a prefeitura vai lá, porque ele é denunciado, a prefeitura vai lá e dá um prazo para o cara limpar a casa, a bagunça. O que acontece? O programa é acionado, eles vão lá e começam a ajudar aquele cara a se livrar do lixo. Tem rato dentro da sala morto. Dentro da geladeira do cara tinha carne embrulhado assim naquele saco que você compra dentro do saco, aquela carne. Tinha bichinho andando dentro da carne. E quando o programa vem tentar tirar o lixo de dentro da geladeira do cara, eles tentam impedir. O cara fala: não, por favor, a carne não, deixa a carne aí. A carne já está vencida há 200 anos, o cara não quer tirar o lixo. O Espírito Santo passa pela tua casa e ele diz: olha, eu vou voltar daqui tanto tempo. E quando o Espírito Santo começa a dizer: olha, esse pecado aqui você tem que tirar. Ah, não, Jesus, esse aí não. Esse aí já anda comigo há tanto tempo, Jesus. Esse pecado já venceu, eu sei que está vencido, Senhor. Mas não tira esse não, Jesus. O cara, irmão, copinho de Guaravita, irmão. O cara coleciona copinho de Guaravita. Esse aí não. Irmão, quem é que já assistiu Peppa Pig? Eu não sei o que assistir outra coisa na minha casa. Minha esposa pediu aquele aparelho que grava a programação, aquele aparelho é do Satanás, irmão. Eu já sei toda a programação do Peppa. Minha filha entra em casa e fala: pai, Peppa vai à casa da vovó. Peppa gosta de pular na lama. Fala pro teu irmão: você não é Peppa, para de pular na lama. Ninguém acorda aqui de manhã e diz assim: hoje eu vou dar uma pecada hoje. Hoje eu estou com vontade de dar uma pecada. Alguém aqui acorda assim? O que significa pecar? Significa errar o alvo. Só que você não erra o alvo porque você não erra o alvo porque você quer errar. Você erra porque você queria acertar. Um dia desse, um amigo meu, Rafael, nós fomos na casa dele, chamou a gente para jogar aquele jogo de dardo que ele comprou, um profissional. Ele colocou no final da garagem dele e a gente começou a tacar o dardo. O primeiro tacou, o segundo, os amigos. Meu pastor, irmão, que usa um óculos que é dessa grossura, a lente, ele acertou o troço. Quando eu fui jogar, acertei o azulejo. O troço ficou pendurado. Ele falou: Satanás, minha parede. Ficou agarrado lá o dardo. Eu falei: cara, eu mirei para fazer 1000 pontos, mas acertei o azulejo. Quando você acerta o azulejo, você queria fazer 1000 pontos. Quem joga o dardo, joga para fazer 1000, mas faz 300, faz 500, faz 100, mas você queria fazer 1000. Você já viu um atirador de elite? O atirador de elite coloca lá a sua arma e fica um cara do lado dele com binóculo dizendo: olha, o vento está 45 graus da esquerda para a direita, norte e sul, mais 45 graus para a esquerda, sobe um pouquinho. E ele começa a falar todo aquele termo técnico e o cara fica lá e ele vai obedecendo as coordenadas do cara que está ao lado dele com o binóculo, falando para ele: o vento está soprando norte e sul, mais um pouquinho para a direita. Quando eu mandar você atirar, você atira. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente aqui que está ruim de mira, que não consegue acertar uma, mas do seu lado hoje está o Espírito Santo dizendo: 45 graus para a esquerda, mais para cima, mais para a direita. Quando eu mandar, você pode atirar, porque você vai acertar o alvo. O Senhor vai aprumar a sua pontaria hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Olha Deus aí. Minha filha Sofia, já deve ter já uns 200 anos que ela age assim. Aonde ela cai, ela vai lá e fala assim: bobo, bobo. Se ela bate aqui, ela fala: bobo. Ela fica com raiva de onde ela bateu. E ela, quando chega na nossa casa, tem um buffet do lado direito, que ela deu uma testada ali. E ela machucou. Toda vez que ela passa pelo buffet, ela fala: bobo.
Mas o que eu faço? Eu comprei aquela borrachinha para colocar em todo canto da casa, para ela não se machucar. Mas ela vai lá com o dedinho e arranca a borrachinha. Ela só se machucou porque arrancou a borracha. O Senhor faz isso com a gente. Ele coloca uma borrachinha para você não se machucar, mas você arranca a borracha. Aí Sofia entra em casa e passa de largo assim, bobo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que o Senhor fala para uma igreja dizendo assim: olha, sabe o que vocês precisam fazer? Voltar lá onde vocês caíram e se arrepender. Vocês precisam voltar lá. Sabe o que minha filha faz quando ela se machuca? Ela volta lá e faz, bobo. Se não for no chão, for no alto, ela faz com a mão, bobo. O nosso problema é que a gente não tem raiva de onde a gente caiu. A gente não tem raiva do pecado. Tem gente que até vai lá e faz, bobo, bobo, seu bobo, 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 bobo. Sabe por que a gente peca? Sabe por que a gente não se livra do pecado? Porque a gente fica questionando a regra do jogo. Alguém aqui já jogou banco imobiliário? Quando você caía naquela casa que falava assim, volte 7 casas, Satanás que inventou esse jogo do inferno. Ninguém questiona a regra do jogo, mas quando chega com Jesus a gente quer questionar. Entrou um no gabinete, pastor, é o instinto animal, pastor. O senhor sabe, o instinto animal que está dentro da gente, que foi Jesus que inventou, que colocou em nós, que a gente não consegue segurar a onda. Eu falei, rapaz, esse instinto animal que Deus te deu é para você usar com a esposa que você vai se casar, seu animal. Depois que você casar, você pode ser o animal que quiser, irmão. Tigrão, canguru, perneta, eguinha, pocotó. Mas agora tu é ovelha e tem que esperar em Deus. A gente fica questionando a regra do jogo. Na nossa igreja tem um pula-pula. E Sofia fica o culto inteiro dizendo, pua-pua, papai, pua-pula, pua-pula. Se Jesus fosse pula-pula, irmãos, ele ia falar Jesus o tempo inteiro quando estava na igreja. E minha esposa vai e compra um pula-pula para ela, aquele pequeno. Quando minha esposa chega em casa, que ela vai montar o pula-pula, que ela vê que é um pula-pula, só tinha a parte de baixo, aquela parte que você fica pulando, e ela falou, pula-pula, pula-pula, pula-pula. Chorava copiosamente, queria pular. E eu falava, filha, tem que colocar a grade primeiro, filha. Filha, tem que colocar a grade, senão você vai cair, você vai se machucar. Pula-pula, pula-pula, eu quero pula-pula. Filha, vai cair, você vai se machucar, filha. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer pular antes do tempo. Deus está dizendo, eu não botei a grade ainda, eu não coloquei a proteção ainda, mas você quer pular fora da hora. Fala pro teu irmão, desapega desse pula-pula, que não é hora ainda. Escute, a prostituta, ela entra na casa de Simão. Nós lemos aqui um versículo, e que conta justamente essa história, que uma mulher, ela vai entrar na casa de Simão, aonde Jesus estava jantando. E quando aquela mulher chega lá, ela precisa falar com Jesus. Ela precisa se achegar a Jesus. Só que naquela época tinha 3 formas de você cumprimentar alguém. Hoje tem várias, né? Fala aí, doido. Fala, malucão. Fala, homem de Deus. Vaso, profeta. Só que naquela época eu tinha pelo menos 3. E quando aquela mulher chega lá, ela tem que se cumprimentar com Jesus. Tem que falar com Jesus. Como que ela vai se cumprimentar com Jesus? Você já viu, por falar em se cumprimentar, 2 homens se cumprimentando? Já viu, pastor Samuel? 2 homens se encontrando, se cumprimentando? É mais ou menos assim, né? O cara chega, fala aí, maluco, outro, e aí, retardado, como é que você tá, rapaz? Rapaz, esse tênis aí que tu comprou, tinha para homem, onde você comprou isso aí? Ah, não tinha não, mas essa blusa aí que você tinha aí, minha mãe comprou uma, igualzinha a tua. E os dois falam, rapaz, você é retardado, quanto tempo que eu não te vejo? É, parceira. Aí os dois vão embora, aí um vai embora para um lado e fala, rapaz, esse cara é gente boa demais. O outro vai para o outro lado e fala, esse cara é parceiro, rapaz. Já viu 2 mulheres se cumprimentando? Eu vou falar... Menina! Menina, como você tá linda! Você não envelhece, menina. Menina, essa bolsa que você comprou, foi aonde você comprou essa bolsa? Qual o grife? Menina, você tá linda, que isso? Aí vira as costas. Você é falsa. A outra vai pro outro lado e fala,
Aquela bolsa lá, com certeza, comprou na feira. Aquilo é feira, eu conheço aquilo. É assim que acontece, né? Não, né? Aquela mulher podia cumprimentar Jesus de 3 formas. Primeiro, beijar na testa dele. Ela estava dizendo o seguinte: sou maior do que você. Se ela beijasse no rosto, ela estaria dizendo assim: nós somos iguais. Se ela beijasse na mão, ela estaria dizendo: você é maior do que eu. Mas sabe o que essa mulher faz? Ela beija o pé. Sabe o que ela quis dizer? Que o Senhor cresça e que eu diminua. Aquela mulher, ela cria uma nova forma de se cumprimentar. Aquela mulher cria uma nova forma de adorar, porque ela foi aos pés de Jesus. Aí em João capítulo 20, versículo 17, quando Jesus ressuscita, com quem ele encontra? Com essa mulher, com a mesma mulher. Jesus chega para ela, antes dela abrir a boca e falar qualquer coisa, Jesus fala assim: mulher, não me detenhas. Na versão da minha Bíblia diz assim: mulher, você não pode me parar. Por que Jesus fala isso para aquela mulher? Jesus está dizendo para ela o seguinte: olha, eu tenho que voltar para o Pai, eu ainda não fui ao Pai, eu ressuscitei e não falei com ninguém ainda, você é a primeira pessoa, eu tenho que voltar para o Pai primeiro. Só que Jesus chega para ela e fala assim: mulher, não me detenha. Se ele fala isso, é porque a mulher podia deter Jesus. Jesus estava falando assim para ela: mulher, se você começar a me adorar como você me adorou na casa de Simão, eu esqueço que tem que voltar para o Pai, eu fico aqui com você. Porque a gente não entende que a oração, irmãos, traz o favor de Deus, mas a adoração nos faz o favor de nos levar a Ele. Quando você ora, Deus envia anjos. Quando você adora, Ele mesmo vem. E Ele fala para ela: mulher, não me detenha, você não pode me adorar agora, que eu tenho que voltar para Jesus. Quando aquela mulher entra e beija o pé de Jesus, a Bíblia diz que Judas critica. Mateus vai dizer que foram os discípulos. Lucas diz que foram, Lucas vai dizer que foram os escribas, os fariseus. Só que João dá o nome aos burros, fala: foi Judas Iscariote, que criticou a mulher por ela ter adorado a Jesus nos seus pés, jogado perfume nos pés do Senhor. E Jesus fala assim para Judas: Judas, deixa essa mulher em paz, deixa ela em paz. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Judas, você vai beijar o meu rosto por causa da traição. Essa mulher beijou meus pés por causa da adoração. Nem todo mundo vai entender a tua forma de adorar, irmão. Porque as pessoas querem as mãos, mas você quer os pés. Jesus chega para Judas e fala: Judas, deixa essa mulher em paz. Sabe o que ele estava querendo dizer? Essa mulher fez obras maiores do que eu mesmo fiz. Porque eu lavei os pés de vocês com água, enxuguei com pano. Essa mulher, ela lavou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Ela fez obras maiores do que as que eu fiz. Essa mulher está aqui porque ela quer desapegar. Fala: eu estou aqui essa noite porque eu quero desapegar. Judas queria o favor, mas a mulher queria a intimidade. Porque o próprio João, ele diz que Judas não estava preocupado com o óleo precioso, com o perfume. Fala: ela podia ter vendido e dado aos pobres. Só que o próprio João diz que ele estava preocupado com o dinheiro. Porque Judas queria o que vinha das mãos, a mulher queria o que vinha dos pés. Você entende o que o Senhor está falando contigo essa noite? Quando você pede uma bênção ao seu pai te dá a bênção com a mão ou com o pé? Quando você pede dinheiro ao seu pai, ele te dá o dinheiro com a mão ou com o pé? Quando você pede carinho ao seu pai, ele te dá com a mão ou com o pé? Bota a cabeça aqui, fica, vou fazer um carinho. Não é com a mão? Agora, a intimidade, a presença e a libertação, você só recebe nos pés. Porque o favor você recebe em pé, mas a intimidade você recebe prostrado. Porque quando você vai na intenção de receber, você vai em pé. Mas quando você vai na intenção de adorar, você vai como? Prostrado. Aquela mulher queria intimidade, aquela mulher queria o perdão, aquela mulher queria o que ninguém estava esperando dentro daquela casa. Aquela mulher queria a intimidade. E ela derrama o perfume nos pés. Quando você passa um perfume, você passa onde? No pescoço. Porque é onde as pessoas vão ter contato com você. As pessoas chegam perto de você, vão sentir o cheiro. As pessoas vão te beijar no rosto, vão sentir o cheiro. A pessoa vai te abraçar, vai sentir o cheiro. Por quê? Porque você sabe que as pessoas vão ter contato com você na parte de cima. Minha esposa, eu não tenho costume de usar perfume. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, ela comprou um perfume para mim. Ela falou: não aguenta a caatinga, tem que dar um perfuminhozinho importado. Hoje eu ia sair de casa sem perfume. Ela veio: amor, passa o perfume, não foi? Ela veio lá, eu estava sentado à mesa, ela chegou: passa um perfume, caatinga do além, né? Então ela está sempre ali.
E ela passa o perfume aonde? No pescoço, porque ela sabe que é onde ela vai ter mais contato comigo. Sabe por que aquela mulher não colocou no pescoço e colocou no pé o perfume? Porque ela sabia que ia ter mais contato com Jesus nos pés, não no pescoço. Todo mundo queria o pescoço, a mulher queria os pés. Por quê? Aí a gente fica se perguntando, mas por que tanto pé? Por que a mulher queria o pé de Jesus? Quando Adão e Eva pecaram, quem foi lá levar a proposta para eles? Quem foi, irmão? Foi a serpente. Me ajuda a pregar. Foi a serpente. A serpente é que fez. Então, por que a mulher, ela queria libertação? Por que ela foi nos pés? Porque quando Jesus esmagou a cabeça da serpente, ele não esmagou com a mão, ele esmagou com os pés. Você quer se ver livre do pecado? Vá para os pés do Senhor. Porque ele vai pegar o pecado e vai pisar na cabeça. Você tem que ter intimidade com os pés para se livrar do pecado. Fala para o teu irmão, quer desapegar? Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpente. O nosso pastor Ivan cantou aqui que o diabo está debaixo dos nossos pés. A gente precisa ter contato com os pés de Jesus. Por que temos que buscar os pés? Porque quando a Bíblia fala que você tem que lutar com Satanás, a Bíblia diz que você pode encarar ele, luta com ele, você pode lutar. Com Satanás você pode lutar. Mas quando a Bíblia fala da carne, ela diz que você tem que meter o pé. Fugir da aparência do mal, da sua carne você tem que correr. De Satanás você pode lutar. Quando José estava sendo cobiçado pela mulher de Potifar, ele usou as mãos aos pés. José meteu o pé. Ele podia chegar e falar, calma mulher, não, a senhora é mulher do meu patrão, não faz isso não, a carne é fraca, pô, pelo amor de Deus, Jesus, aleluia. O que ele fez? Ele usou os pés. Você que está amarrado no pecado, você que não consegue se livrar do pecado, meu filho, não fica querendo usar as mãos, vai para os pés, mete o pé daí, porque Deus vai te dar vitória. Quer desapegar do pecado, mete o pé. Fala para o teu irmão, quer desapegar do pecado, mete o pé daí. Quando vier a tentação, quando vier a proposta de Satanás, você tem que fazer o quê? Bobo. Sabe qual é o nosso problema? Todo lugar que eu vou dar palestra sobre namoro, fala, pastor, como que eu consigo me manter firme? O cara tinha 2 cachorros pitbull, ele ia para a feira, colocava os 2 para brigar lá, os 2 brigavam, e aí todo mundo apostava, aposto R$50 no branco, o outro aposto R$50 no preto, e os 2 brigavam, ele falava, quem vai ganhar hoje é o branco, e o branco ganhava do preto. Na outra semana, ninguém ia lá e falava, rapaz, o branco meteu o cacete lá no preto, vou fazer o seguinte, vou botar R$200 nele. O cara chegava e falava assim, não é o branco que vai ganhar do preto, agora é o preto que vai ganhar do branco. E o preto ia lá e ganhava do branco. E o cara falava, não é possível, semana passada o branco bateu que o preto não fez nada, e hoje o branco não fez nada. Na outra semana a mesma coisa, o cara adivinhava quem ia ganhar. Chegaram para ele e falaram, rapaz, me fala uma coisa, por que você sabe quem vai ganhar? Os cachorros são treinados? Ele falou, não, os cachorros são meus, a semana toda eu dou comida para o branco e deixo o preto passando fome. E aí o preto perde. Na outra semana eu boto o preto para comer muito, deixo o branco passando fome, o outro vai lá e ganha o preto. Existe uma briga dentro da gente entre a carne e o espírito. Se você alimentar a carne vai vencer do espírito. Mas se você alimentar o teu espírito vai ganhar da carne. É você que decide quem é que vai ganhar. O cara se enche das coisas do mundo. O cara se enche das coisas da carne. Está cheinho das coisas do mundo. O cara vai permanecer, irmão? Vai desapegar do pecado? A gente fica a semana inteira assistindo coisas que não deve, fazendo coisas que não deve. A gente se enche das coisas da carne, a gente não sabe o que está fraco. Aí sabe o que acontece com você? Olhe para cá. Você, se desvia e não sabe por quê. Porque se enche com as coisas do mundo. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Quem é que se enche, irmão? Somos nós. Você vai para o teu quarto orar, você se enche. Você vem para a consagração, você se enche. Você vem um culto como esse, você se enche. Aí chega na faculdade, aquela menina que todo mundo quer ficar, ela chega e fala, é você que eu quero. Aí você está cheio de Deus, você chega e fala para ela assim, filha, eu sou salvo, remido no sangue de Jesus.
Estou esperando o Senhor. Aí sabe o que acontece? O diabo chora. Ele não aguenta. Quando você mete o pé e fala, bobo, eu não vou cair, o diabo, olha aí o diabo querendo me envergonhar, ó. Chora, Satanás. Diga comigo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele explode de raiva, em nome de Jesus. JVC, nós iremos revolucionar o mundo. O diabo vai explodir de raiva na tua vida a partir de hoje. Deixa Satanás aqui todo estouradinho. Vou tentar correr aqui para a gente terminar. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 35. A mulher, ela vai na casa de Simão, só que lá estava tendo um rango, ninguém estava rangando lá, todo mundo comendo. Só que João diz que Lázaro estava nessa reunião. Ou seja, muita gente foram lá para ver Lázaro. Ó, calma aí, Lázaro estava morto, eu vi Lázaro estava mortinho da Silva. E estão dizendo que Lázaro agora está vivo, eu quero ir lá ver isso. Neguinho foi lá para ver Lázaro, outros foram para comer. Porque naquela época, quando tinha um rango assim na casa dos fariseus, eles ficavam à mesa comendo, não comiam tudo e jogavam uma parte para trás. Porque as pessoas que não tinham que comer ficavam ali para tentar pegar um pedaço para comer. E eles achavam que estavam fazendo uma boa ação. Então teve gente que foi lá para comer e outros foram para ver Lázaro. Essa mulher não foi lá para comer e nem foi para ver Lázaro. Tem gente que só vai à igreja para comer, né? Fica a semana inteira, não ora, não busca, não faz nada. Aí chega no culto, pastor, dá uma palavra boa aí, pastor, que eu estou morrendo de fome, não fiz nada, essa semana não orei, não busquei, só vem à igreja para comer. Outros vêm para ver o pregador, para ver o cantor, para ver a banda. Alguns foram para ver Lázaro, outros foram para comer. E quem é assembleiano aqui, como eu, desde os 13 anos de idade, já vi mais de 200 vezes a leitura, mais de 200.000 vezes a leitura da Santa Ceia. Está lá, quem não falta a Santa Ceia aqui. Aleluia. Aí quando o pastor chegou naquela parte que diz assim, muitos vêm para comer, outros para se embriagar. Aí ele fala assim, está com fome? Come em casa. Aí o Senhor falou comigo na hora. Tem gente que está com fome porque não come em casa, só come na igreja. Tem gente que está com fome porque não se tranca no quarto para buscar. Tem gente que está com fome porque não lê a Bíblia em casa, porque não se consagra em casa. E a Bíblia diz que o rio saía debaixo do altar, mas as águas estavam no tornozelo. Aqui, querido, as águas estão no tornozelo. Aquilo que Deus tem para te revelar, Ele vai te revelar dentro do seu quarto, quando você trancar a tua porta para orar. Porque quanto mais longe do altar, mais profundas são as águas. E tem gente que acha, não, Deus vai me batizar com o Espírito Santo aqui na igreja. Aqui, irmãos, é mole ser batizado com o Espírito Santo. Mas Deus vai te batizar com o Espírito Santo lá na sua faculdade, dentro de sala de aula. O que houve, filho? Ontem você estava falando a língua maluca aqui, neguinho saiu correndo e tudo. Você fala, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Como é que é isso? Me conta isso. Vamos lá na igreja que eu vou te ensinar o que é isso. O cara vira crente. E outros vêm para se embriagar. Não é isso que o texto fala? Uns vêm para comer, outros para se embriagar. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, tem gente que só quer se embriagar na igreja. Na igreja ele, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tu que voas sobre as asas do querubins e resplandece. Aí chega em casa, Jesus, te agradeço, amém, dorme. A gente, irmãos, na igreja é fácil se embriagar. Canta o corinho de fogo, pastor Samuel. Canta o corinho de fogo, ele vai. Se embriaga, que é uma maravilha. Em casa ele não fala nenhum balabalá, irmão, nenhum. Aqui ele só vem para se embriagar. Eu vou lá no culto de quinta-feira, porque o poder cai. E eu sinto, irmão, Deus está dizendo para você que as águas que estão saindo debaixo do rio, debaixo do altar, vai te levar para o teu quarto, vai te levar para a tua faculdade. Porque se você não sabe nadar aqui dentro, lá fora tu vai morrer afogado. Aqui as águas são rasas, é lá que o negócio pega. Aí a mulher, ela entra na casa de Simão. Ela não foi para ver Lázaro, ela não foi para comer, aquela mulher foi lá para desapegar. A mulher entra naquela casa para desapegar. E sabe o que ela faz? Ela leva com ela um colar. Ela leva um colar, que tinha um óleo precioso ali. Significava que ela era uma prostituta. Aquela mulher, ela não maquiou o que ela estava fazendo, quem ela era. Ela podia colocar uma roupa de uma mulher casada, ela podia deixar aquele colar em outro lugar e entrar como se fosse uma pessoa normal. Mas ela entra com colar identificando que ela era uma prostituta.
Lembra quando Jesus derrubou as barracas dentro do templo, expulsou os cambistas? Naquela época, o perdão do pecado era por expiação. As pessoas iam para a igreja e carregavam um pombo, porque era o pecado que ele cometeu, tinha que apresentar um pombo. E ele ia para a igreja com o pombo embaixo do braço. Outros iam com a ovelha, e arrastando a ovelha pela cidade para ir para a igreja. Ou seja, quando o cara passava, os outros falavam assim, viu o site pornô, né? O cara passava com um cabrito, cobiçou a mulher do próximo, safado, olha lá. Aí o que os caras fizeram? Vamos vender na igreja. Porque aí o cara chega, normal, e não pecou não, está indo só para adorar mesmo, para dar uns glória, que o cara não estava com animal nenhum, chegava dentro da igreja, me dá logo um pombo aí rápido, me dá o troco logo, me dá o pombo, para ninguém saber qual era o pecado do cara. Igreja, irmãos, é lugar da gente expor os nossos defeitos. Igreja, a gente não tem que ter vergonha não, a igreja é lugar de você apresentar o seu pecado para o Senhor, se arrepender, desapegar, para a semana que vem você não precisar arrastar uma ovelha pelo meio da cidade, arrastar uma vaca pelo meio da cidade. Aquela mulher entra na casa de Simão e diz, eu sou prostituta. Tinha gente ali cheia de pecado, mas estava tudo escondido, a mulher revelou, eu sou uma prostituta, mas eu vim aqui para desapegar. Deixa eu contar uma história para você rapidinho para a gente terminar. Eu tinha uma setra que meu pai me deu, aquele estilingue. E esse estilingue virou para mim uma febre, era o meu brinquedo favorito. Chegava na escola, na hora do recreio, todo mundo ia jogar bola, eu ficava acertando manga, derrubando manga, matando passarinho. Minha professora já tinha mandado eu nunca mais levar aquele demônio daquele brinquedo para a escola. E eu botava dentro da camisa para ela não ver e saía para o recreio escondido. Aí um dia eu estava em frente à minha casa, numa avenida que eu morava, e os ônibus da garagem paravam na frente, assim. E eu peguei minha seta e falei, vou acertar o pneu do ônibus. Só que a pedra fez uma curva endemoniada e acertou o vidro do ônibus. E fez plá! Uma explosão, o vidro caiu na hora. E meu pai estava no bar do outro lado, jogando sinuca. Quando ele ouviu aquela explosão, que ele ia matar a bola, ele fez assim, ó. E quando ele me olhou, eu olhei e eu estava assim ainda, ó. Lembra quando Pedro negou Jesus a terceira vez? Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. O olhar dos dois se encontraram. Eu acho que no mundo eu sou a única pessoa que entende Pedro. Que o que Pedro sentiu, eu senti. Eu falei assim, por que eu vivo? Por que eu estou nessa terra? Por que meu pai e minha mãe me fizeram? Eu queria morrer naquela hora. E aí o que eu fiz? Saí correndo pela avenida, minha casa era a última da vila. Eu saí correndo, entrei em casa e pulei atrás do gaveteiro que ficava de quina para a parede. Pulei lá. Tirei o desodorante, Febo, aquele troço do demônio que minha mãe usava, subi, pulei lá atrás, fiquei lá, meu pai vai me matar. Meu pai nunca tinha me batido, toda vez que eu fazia alguma coisa, ele botava de castigo dentro do quarto dele, que a gente só tinha um quarto. E eu fiquei lá assim, aí meu pai chega, Fátima, quando ele fala Fátima, é o nome da minha mãe, eu fiquei aqui na bola de futsal, pequenininho, falei, meu Deus. Cadê o Elvis? Minha mãe, não sei, tá aí fora. Ele quebrou a vidraça do ônibus lá, ele veio aqui, ele entrou aqui, eu vi ele entrando aqui, meu irmão, opa, deixa que eu procuro. Você tem irmão, né, sabe o que é isso? Aí meu pai chega, meu irmão olhou embaixo da cama, não achou, o outro abriu a guarda-roupa, não achou. Meu pai olhou assim, que aquele troço estava tudo revirado em cima do gaveteiro. Irmão, não adianta você tentar se esconder de Deus, não adianta. Você sempre vai deixar rastro. Adão se escondeu, Deus disse, Adão, sai daí que eu estou te vendo. É por isso que a Bíblia diz que com Deus não se brinca, não dá para brincar com Deus. Já pensou de brincar de pique se esconde com Deus? Vamos lá, Senhor, conta de 1 até 1000. Aí o Senhor, tá bom, vamos lá. 1000, 1, 2, 3, pique boia. Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Aí tá bom, Deus vai ser bonzinho, vai lá. 1, 2, 3, 999, 1000, pode ir, pode. Dentro do gabinete do pastor Silas Malafaia, embaixo da mesa. 1, 2, 3, pique boia. Não adianta se esconder de Deus, que Ele sabe onde você está. Aí meu pai olhou e falou, pode sair daí. Me pegou, me tirou. Chegou para minha mãe, para minha irmã, meu irmão falou, sai todo mundo do quarto. Ele trancou a porta, falei, meu Deus, ele vai me matar, não vai ter ninguém para separar. Aí ele sentou na cama e falou, vem aqui. Eu fui e coloquei a barriga na perna dele, achando que era para ele me bater. Aí ele falou, não, senta aqui. Ele disse, seu pai trabalha fazendo frete. A Kombi que seu pai tem não é dele, eu tenho que pagar o aluguel da Kombi. E o dinheiro que seu pai tem guardado era para pagar o aluguel. Agora seu pai vai ter que ir lá e ver quanto ficou o conserto daquele vidro para pagar. Não sei nem se esse dinheiro vai dar. Só que você vai me prometer uma coisa, você nunca mais vai fazer isso. Eu falei, eu prometo, eu nunca mais vou fazer isso. Ele abriu a porta e falou, pode ir.
Eu falei, não vou ficar de castigo, não, pode ir para a rua, eu sei que você não vai fazer mais isso. Eu saí de lá, peguei o meu estilingue, atrás de onde eu morava passava um valão, era um muro altão, eu peguei o estilingue, joguei no valão. Sabe o que Deus vai fazer contigo essa noite? Ele vai mandar seus acusadores sair de dentro do quarto, e Ele vai dizer, meu filho, vai e não peques mais. Glória a Deus. Sabe o que aquela mulher fez? Ela entregou aquele perfume que era caríssimo, que ela usava na prostituição, para atrair seus clientes. Eu peguei o estilingue que eu mais gostava de brincar e joguei no valão. Você vai sair daqui hoje e você vai deixar esse colar precioso aos pés do Senhor. Você vai se desfazer do seu estilingue, porque Deus está levantando um JVC cheio da unção. Santidade ao Senhor, e o mundo saberá que existe uma juventude sarada. Fique de pé, eu quero orar por você rapidinho, fique de pé.